Robson Almeida está na linha, torcedor do Vitória, faz parte aí é dirigente também, né? Mas vamos falar com o Robson, deputado. Robson Almeida, deputado, primeiro, avaliando o dia de ontem. O senhor acha que a mídia deu a cobertura à paralisação de ontem, deputado Robson Almeida, exatamente do tamanho que ela foi, do tamanho que ela aconteceu no país? Bom dia, deputado federal Robson Almeida. Bom dia, Léo. Bom dia, Tino. Bom dia a toda a equipe aí. Bom dia a todos os ouvintes aí da Andaiá FM. Bom dia, Santo Antônio de Jesus e toda a região. É um prazer falar com vocês. Ontem considero um dia da virada. Há 2 anos atrás, 2015, exatamente no dia 15 de março, houve também uma grande manifestação de rua com parcelas da população pedindo o impeachment da presidenta Dilma. 2 anos depois, uma manifestação muito grande em todo o Brasil, nas cidades grandes, nas cidades médias, nas cidades pequenas, contra as reformas apresentadas pelo governo Temer. Em relação à cobertura, é óbvio que há uma parcialidade, né? 2 anos atrás, houve flashes ao vivo, convocação ao povo, redes de TV que ficaram o tempo todo transmitindo a cobertura do movimento que pediu o impeachment da presidenta. Ontem a pauta era o trânsito, né? Os problemas causados pelas manifestações no trânsito e uma condenação subliminar ao movimento de ruas na cobertura da grande mídia. Não falo dos pequenos veículos que esse sempre tem tido, como a Andaiá FM, toda a rede baiana, uma posição equilibrada, dando informação de qualidade à população. A gente observava ali, Robson, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o pessoal falando a fluidez do trânsito, que o metrô 50% funcionou, 50% não, né? E as ruas, aquela passagem rápida. Claro que tem as exceções quando a gente fala da grande mídia, por exemplo, eu observei que a Folha de São Paulo foi destaque na UOL, tanto na Folha de São Paulo, o dia inteiro foi o principal destaque, tanto a questão da manifestação quanto a fala de Lula, né? Um trecho, a manchete ali do que Lula disse, que o grande fato do país ontem foi, claro, sem dúvida, né? O grande destaque foram as manifestações. À noite teve também, lógico, que veio outro fato, olhando do ponto de vista jornalístico, é um trecho da lista de Janot, que, quem sabe, divulgaram ontem, talvez até para cobrir um pouco, tirar um pouco essa questão do dia. Mas, enfim, aqui em Santo Antônio, teve também essa paralisação, né? Uma boa parte dos bancos, e foram vários os segmentos. Daí de Brasília, como é que o senhor acompanhou a situação, tanto em Brasília quanto as informações do que acontecia em Salvador, deputado? Olha, eu considero ontem o dia da virada. O povo brasileiro despertou definitivamente. A gente já tinha percebido no Carnaval as manifestações em diversos locais do Fora Temer. Espontâneas, e agora, no pós-Carnaval, a gente tem esse ato das mulheres no dia 8 de março, que também teve muita força e pouca visibilidade, e uma semana depois, um ato grandioso que deve ter reunido 1 milhão de pessoas em todo o país. Então eu creio que o povo tomou a consciência de que o impeachment, na verdade, um golpe institucional, porque não houve crime de responsabilidade, não entregou o que tinha prometido. Tinha prometido resolver o problema da economia, tinha prometido criar e gerar empregos, tinha prometido acabar com a corrupção, instaurar a moralidade no país, e o que se vê é no sentido inverso, né? O país continua causando muito sofrimento ao povo, com a onda grande de desemprego, de recessão econômica, e as questões ligadas à Lava Jato são intensas e envolvem o coração do governo. 6 ministros denunciados, o próprio Temer, né, que foi denunciado por receber 10 milhões direto da Odebrecht, os seus principais apoiadores, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder do governo no Senado, apoiadores do PSDB como o ex-ministro José Serra, o ex-candidato a presidente Aécio Neves. Então o Brasil despertou que não dá para ter esse governo e não dá também para ter o programa que ele está implementando. A reforma da Previdência, que quer acabar com o direito à aposentadoria, porque é isso que vai acontecer. Poucas pessoas vão conseguir se aposentar aos 65 anos de idade por ter contribuído 49 anos ininterruptamente, sem ter saído do mercado de trabalho. E a questão da reforma trabalhista, que quer rasgar a CLT. Então, esse despertar ontem ficou visível e creio que essa onda
vai se alongar por um grande período até restabelecer a democracia no país, porque só um presidente eleito pelo voto direto é que vai dar a estabilidade política necessária para a gente retomar o rumo do desenvolvimento econômico e do crescimento do nosso Brasil. Bom, estamos conversando com o deputado federal Robson Almeida. Agora, Robson, na sua análise dessa situação toda aí muitos, até colegas seus de partido também, alguns que foram privilegiados, outros não, essa lista do Janu, como é que está o clima aí? O pessoal tem aquela sensação, eu estava lendo aqui na Folha de São Paulo, o pessoal dizendo que o Temer estaria pouco preocupado, é como se tivesse uma garantia de que nada vai acontecer com ele, nesse caso aí de Caixa 2. Mas a gente acompanhou algumas matérias, o pessoal dizendo que está um clima tenso aí, que o pessoal está preocupado com essa lista do Janu, que ontem já vazaram pelo menos uns 10 nomes, acabaram saindo no Jornal Nacional. O pessoal está com medo ou o pessoal acha que não vai dar em nada? Olha, Léo, minha posição é que toda denúncia tem que ser investigada, todo investigado tem que ter amplo direito de defesa e, se culpado, deve ser punido e pagar sua pena. Para todos os partidos, todos os políticos, e não a seletividade que a gente via acontecer. E essa lista, é bom lembrar que teve uma no início de 2015, com cerca de 40 nomes. O levantamento é que 2 anos depois, apenas 3 viraram réus dessa primeira lista de Janu. A segunda, 2 anos depois, envolve mais de 80 nomes. Então, esse processo é muito lento, porque o STF tem que autorizar a investigação, a Procuradoria-Geral investiga e aí identifica quais os casos que merecem denúncia, denuncia ao STF, que depois decide se torna o investigado, o denunciado em réu ou não, para aí abrir o processo de julgamento. Então é muito lento e muitos estão conspirando para que esse processo ocorra uma manobra e nesse trâmite muito extenso possa salvar vários dos políticos envolvidos. Então há uma movimentação na Câmara, a gente ouve o zum de aprovar uma legislação que atenda a esses envolvidos, separando Caixa 2 de crime, anistia do que ocorreu anteriormente. Então isso aqui está no ambiente. E há também toda uma preocupação com a composição do STF. Recentemente foi nomeado, e todo mundo tem que lembrar isso, o ex-ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, que é organicamente vinculado ao PSDB, foi secretário do governo de São Paulo, era homem de confiança do governo Temer, tinha uma relação de hostilidade com o PT, com os movimentos sociais, e foi ungido pelos senadores, inclusive um episódio lamentável que antes da sua sabatina ele se encontrou num barco no lago aqui de Brasília para organizar a própria inquirição que ele ia passar. E isso nos dá uma preocupação que ele não tenha a parcialidade necessária que era conduzida pelo ministro Teori Zavascki no julgamento futuro. Então causa preocupação à nação que esse processo todo tem o seguinte resumo: os do PT são julgados, denunciados e condenados, e os dos outros partidos eu vou encontrar uma manobra para anistiá-los e continuar tudo como antes no quartel de Abrantes, no nosso querido Brasil. São 7h32. Robson Almeida, para a gente fechar aqui, deixar à vontade para o senhor falar sobre a sua atuação, o que é possível, o que já foi possível viabilizar nesses poucos dias, né? Quanto tempo já de mandato? 45 dias. 45 dias, né? Já que o senhor tem uma demanda, uma ligação com muitos prefeitos aqui da nossa região, por exemplo. Olha, Léo, eu estou gostando muito do trabalho, porque onde eu vou, eu tenho encontrado incentivo e reconhecimento. É muito intenso o meu contato nas redes sociais e as pessoas mandam mensagens do tipo: continue assim, você me representa, eu estou gostando da sua atuação, porque eu não tenho outro lugar aqui se não defender o povo, se não fazer oposição a esse governo, né? Combater as suas medidas que atingem duramente os direitos conquistados nas últimas décadas, como a questão da Previdência, como a questão do trabalho, e tenho me empenhado diariamente, aos sábados, domingos, ininterruptamente para honrar essa representação. E, ao mesmo tempo, eu tenho acompanhado os municípios que me deram expressivas votações. Então, amanhã mesmo chego em Salvador e vou direto para Santo Estevão, que tem uma inauguração do sistema de água, de abastecimento de água pelo governador.
No último final de semana eu tive em Cruz das Almas, na entrega da reabertura da Santa Casa de Misericórdia. Estou também organizando debates sobre as reformas. Fiz um em Capim Grosso no domingo passado. Vou fazer outro em Valença, marcar em Santo Antônio de Jesus. Eu conversei até com várias lideranças aí da cidade para a gente organizar esse evento sobre as reformas aí em Santo Antônio. Como diz o povo, eu estou correndo o trecho, né? Estou muito empenhado. Vai chegar o momento também das emendas parlamentares para direcionar recursos e investimentos para esses municípios. A relação com o governo do estado eu pude estreitar na condição de deputado dessas cidades, dessas prefeituras, audiências intensas na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança, na SEDU. Então eu estou gostando desse início de mandato, estou com muita energia, com muita disposição, com muita alegria, eu lhe digo até, em exercer essa função e buscando ter uma conduta reta, digna, né, que eu recebi na minha formação, na minha infância, na minha adolescência, quando morei aí em Santo Antônio de Jesus. Por isso que é sempre uma alegria falar com essa cidade, que me traz sempre esse sentimento de rejuvenescer os meus ideais. Bom, deputado, eu quero agradecer aqui a sua participação. Deixe só um palpite para o clássico dos vice, dos vice, né? O Vasco e Vitória hoje. Eu ouvi aí o bate-papo, eu sei que causa muito ciúme a várias pessoas, né? Um clube de futebol ter o seu estádio próprio, de estar na terceira fase da Copa do Brasil, não ser eliminado precocemente. E isso também faz parte do futebol. E eu creio que hoje, inclusive, que é o dia do meu aniversário, eu vou receber como presente a classificação do Vitória. Vai ser 2-0, vai ser no Barradão hoje, para a alegria do povo baiano, que vai ter um representante dando continuidade a essa representação na Copa do Brasil. Aí, então, desde já, os nossos parabéns, né? Quantos anos? Deixa eu perguntar aí. 52 anos. 52, nunca vi um título nacional, mas parabéns, né? O nosso abraço aí. Oportunidade. Né? Grande figura Robson Almeida, sempre presente aí na região, e o espaço aqui da Rádio Daiá sempre aberto aí, aqui para o deputado, o deputado, independente disso, foi deputado amigo nosso aqui da Rede Baiana, né? Tem essa relação de amizade aqui com todos. Mais uma vez, um grande abraço. Tá, um abraço a vocês todos, um beijo no coração aí, vamos trabalhar para mudar esse país.